Olá pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Hoje eu estou muito contente, estou gravando um áudio aqui com respeito à palestra que eu assisti do irmão Marcelo Tafona e os pastores César Cavalcante e Elias Soares. Palestra muito boa, achei muito interessante e quero parabenizar o Marcelo Tafona porque realmente foi uma aula, viu, Marcelo? Parabéns, Marcelo. Vou começar a apelidar você de Marcelo Furacão Atafona, porque foi um furacão que passou por ali, viu? Um furacão. Um trator de esteira, por assim dizer. Eu tenho muito respeito pelo pastor César Cavalcante, também pelo pastor Elias Soares. São pessoas, como costumo dizer, que estão sempre envolvidos com assuntos espirituais e têm todo o meu respeito, eles têm todo o meu respeito. São pessoas simpáticas, bons maridos, bons pais, enfim, são pessoas extremamente elogiáveis, né? Pessoas que são elogiadas pela conduta que eles têm. Mas ali era um debate bíblico, né? E é interessante que antes de começar o debate foi mostrado já uma pesquisa onde 95% diziam que Jesus é Deus e 5% não. Bem, o tema era a Bíblia apresenta Jesus como Deus. Então, esses 95% que dizem que Jesus é Deus, é óbvio que eles têm na mente que Jesus é tão Deus quanto Jeová. Ali nenhum é maior que o outro. Os dois são deuses, né? Ou são Deus, tanto um como o outro, no mesmo sentido. Já quando os 5% que falaram que não, eles com certeza sabem que Jesus é Deus, mas não tão Deus quanto Jeová, né? Porque Jeová é Deus dos deuses. Isso está em Josué 22, 22 e também em outras passagens bíblicas. Então, Jeová é Deus dos deuses. Então, é o Deus de Jesus. Aliás, o próprio Jesus disse, né? Que o Pai é o Deus dele, lá em Apocalipse 3:12. Então, não tem, né? Então, nós vemos aqui que 95% fazem parte da cristandade, que adora essa doutrina pagã da Trindade, obviamente, e 5% são cristãos genuínos. Ah, você está falando uma coisa que não é verdade. É verdade, sim. Porque se você pegar 1 Coríntios 8:6, Paulo, que era um cristão genuíno, autêntico, ele falou que para nós, né, no caso os cristãos, só há um Deus. E quem é esse um Deus? O Pai. Paulo não falou que para nós há uma trindade ou Jesus é o nosso Deus, não. Paulo falou que para nós só há um Deus, o Pai. Pronto. Jesus falou também lá em João 4:23 que os verdadeiros adoradores iriam adorar o Pai, adorarão o Pai. Então eu estou falando aqui calcado na Bíblia. A Bíblia me dá essa autoridade para falar que esses 95% que falaram que Jesus é tão Deus quanto o Pai, porque é isso que eles têm em mente, estão errados. E esses 5% que falaram que Jesus não é Deus no sentido de ser como o Pai, igualzinho o Pai, esses são os genuínos cristãos. Então, só para esclarecer. Bem, mas aí vamos entrar aqui para o debate, que eu não quero fazer nada longo. O pastor César mostrando que ele, embora seja uma pessoa experiente para conversar com pessoas que pensam praticamente como ele não tem experiência para conversar com o testemunho de Jeová. Com o Francisco, vocês viram o que aconteceu, né? Ele não deixou o Francisco falar e usou aquela técnica que ele disse que ele usa, né? Eu faço as perguntas e não estou nem aí com a resposta. E vou perguntando, e ganha quem faz mais perguntas, né? Então é isso aí, a técnica do César. Mas com o Otafona isso não funcionou, não. Ele mostrou ser uma pessoa inexperiente para conversar com uma pessoa extremamente experiente como o Otafona. E já começou com João 1. E ali levou uma aula de gramática grega, né? Levou uma aula que foi até engraçada, né? Aliás, o Elias Soares foi um show, né? O Elias Soares deu um show à parte, porque ele, com aquela simpatia, que ele realmente é uma pessoa simpática, ele fazia cada cara ali, olhava para o céu. Dizia... Bom, então, nada contra o Elias, ele foi um moderador, debatedor, por assim dizer, porque ele, claro, né? Ele estava do lado do César, ah, isso é óbvio, né? Bem, mas então a Tafona deu um show ali em João 1.
Nunca venham com um João 1 para conversar com a senhora experiente que vocês tomam um banho, uma aula. E foi o que nós vimos ali naquela terça-feira, dia 10 de outubro. Bem, mas vamos continuar. Em certo momento do debate, o Marcelo Tafona citou João 17, do 1 ao 3. E ali fala, né? Que a vida eterna é esta, que conheçam a ti só como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo aquele que tu enviastes. Então, se Jeová é o único Deus verdadeiro, então Jesus é um Deus falso? Não, Jesus não é um Deus falso. Mas comparando ao Pai, ele mesmo disse que o Pai dele é o único Deus verdadeiro. E aí, foi Jesus que falou. Aí, olha só, o pastor César Cavalcante, César, muito respeito para sua pessoa, viu? Estou atacando aqui os seus argumentos. Usou João 17, 11 e 12. Vamos ver o que diz ali? Bem, então, João 17, 11 e 12, 11 diz assim, né? Não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti, Santo Pai. Vigia sobre eles por causa do teu nome. Anote agora, o nome que me destes, para que sejam um, assim como nós somos um. Bem, aqui já matou João 10:30, né? Eu e o Pai somos um, porque que fala que ele e o Pai era um, assim como também os apóstolos eram. Bem, mas o ponto que ele quis destacar aqui é que Jeová estava dando a Jesus o nome que me destes. Tá vendo? Então Jesus é Jeová. Olha a doutrina Frankenstein aparecendo aí, né? Olha a doutrina Frankenstein aparecendo aí. Jesus é Jeová, né? O 12 continua, né? Enquanto eu estava com eles, vigiava eles por causa do teu nome, o nome que me destes. E eu protegi, nenhum deles foi perdido, assim por diante. Então, se Jeová deu o nome dele para Jesus, então Jesus é o mesmo Jeová, tá vendo? Gente do céu, César, meu filho, não faça isso. Você passa vergonha, César. Eu sei que esses 95% da cristandade talvez vá bater palminhas para você, porque são torcedores, né? São torcedores, estão nem aí com o resultado, querem saber que você chutou uma bola na trave, né? Mas a Tafona marcou 10 gols, vá? Ah, mas o César foi melhor, chutou uma bola na trave. A Tafona marcou 10 gols, mas o César foi melhor. É mais ou menos isso que o pessoal faz, né? Mas o Atafona já, como dizem aí, né? Matou no ninho. Êxodo, capítulo 23, versículos 20 e 21. Vamos ver. E falando de um anjo, o 20 e 23 de Êxodo, o 23, 20 de Êxodo diz assim: Enviarei um anjo à sua frente para protegê-lo pelo caminho, para fazê-lo entrar no lugar que preparei. Olha o 21. Preste atenção a ele e obedeça a sua voz. Não se rebele contra ele, porque ele não perdoará as suas transgressões. Note agora, pois o meu nome está nele. Opa, então aqui temos agora o anjo que também é Deus. Porque Deus, assim como deu o Jeová, como deu o nome para Jesus, né? Colocou seu nome em Jesus, agora está colocando aqui num anjo, né? Então é o mesmo. Gente, é impressionante, né? Impressionante. É interessante. Isso aqui é fora o debate lá, né? Se você pegar Atos 15, 14, ali fala que Jeová iria voltar sua atenção para as nações e ia tirar das nações um povo para o seu nome. Um povo para o seu nome. Aí você vai para o versículo 17, e ali fala que esse povo para o seu nome seriam pessoas chamadas pelo nome de Jeová. Pessoa chamada pelo nome de Jeová. É interessante, né? Porque muitas vezes você está no campo, né? Campo é pregando de casa em casa, e você escuta as pessoas falarem dentro das casas com a porta fechada ainda, né? Quem está aí fora? Aí tem dois Jeová aí fora. Tem dois Jeová aí fora. Esse tempo atrás eu estava chegando num bairro ali para pregar, e quando eu estava descendo uma rua, vi um senhor saindo de marcha ré com o carro, e ele já gritou para a mulher: Fulana, fecha o portão porque o Jeová está chegando, o Jeová está chegando, fecha o portão. Então, notem, diz que Jerusalém era a cidade que tinha o nome de Deus, né? Meu nome está nela. E vai por aí, olha, tem uma infinidade de textos. César, não venha com essa doutrina Frankenstein, pegando um textinho aqui, outro ali, tentando aplicar, viu? Não tem nada a ver com o contexto bíblico. Mas você citou um outro texto que também se deu mal, Isaías 44. Então, Isaías 44, 6, diz assim, olha: Assim diz Jeová, o rei de Israel, e seu,
e seu resgatador, Jeová dos exércitos. Sou o primeiro e sou o último. Note, e além de mim não há Deus. Tá vendo? Então Jeová é o primeiro e o último. Jesus também é o primeiro e o último, porque o Trinitário tem essa, né? Se tiver um versículo que fala que Jeová sorriu e um outro versículo no Novo Testamento que fala que Jesus sorriu, então é o mesmo. Perceberam? O Trinitário tem essa. Então aqui como Jeová fala que ele é o primeiro e o último, e depois lá em Apocalipse 1, 17 e 18 também fala que Jesus é o primeiro e o último, então é o mesmo. Contextos totalmente diferentes. A doutrina Frankenstein é terrível. Ela pega uma parte aqui, pega outra ali e tenta montar uma figura. Só que essa figura é um Frankenstein. É um monstro, não tem nada a ver com o que está sendo discutido. Então vamos analisar aqui. Quando aqui Jeová fala que ele é o primeiro e o último, primeiro que Jeová é de eternidade a eternidade. É isso, Salmo 91, 2, uma coisa assim, fala que Jeová é de eternidade a eternidade. Então ele é o primeiro e o último mesmo. Tá? Mas aqui o contexto também está dizendo sobre os deuses das nações, os deuses pagãos. Aqui fala do escultor, que faz um deus e por aí vai, né? Vamos ler aqui, se vocês quiserem depois ler o capítulo 44, vocês vão ver que está falando aqui dos deuses das nações. Fala que faz uma bela figura de um humano, fala que fica na sua casa, vai por aí, daí fala que o 15 fala que ele faz um deus e o adora, e vai por aí, uma imagem esculpida, né? Então, está falando dos deuses das nações. Agora, vamos ver o que diz Apocalipse 1, 17 e 18. Eu estou citando aqui, mas o Atafona deu um show nesses textos aqui. Só estou relembrando porque muitos que fazem parte dos meus contatos, talvez, não sei, né? Tem muitas irmãs idosas, assim por diante, que talvez não tenham assistido. Então, talvez agora elas vão até se interessar em ver depois o debate pela internet. Mas aqui o 1,17 e o 18 de Apocalipse fala assim, olha... Quando o vi, caí como que morto aos seus pés. Então ele pôs a mão direita sobre mim e disse, não tenha medo, eu sou o primeiro e o último. Olha o primeiro e o último aparecendo aqui. Agora veja o 18. E aquele que vive, estive morto, mas agora vivo para todo sempre. E tem as chaves da morte e da sepultura. Então veja que aqui está falando da ressurreição de Jesus. Ele, como o Otafone explicou, foi o primeiro a ser ressuscitado para a vida imortal no céu. E foi também ressuscitado por Jeová. A Tafona mostrou isso lá em Efésios 1, 20, que Jeová, com sua poderosa força, ressuscitou a Cristo. Olha, como são o mesmo, né? O Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, conforme fala Efésios 1, 17, que a Tafona aplicou muito bem. E o 20 fala, né, que Jeová usou da sua poderosa força para ressuscitar Jesus. São o mesmo, é o mesmo Deus. É o mesmo Deus, é o mesmo Jeová. Tá certinho. Doutrina Frankenstein. Seu César Cavalcante. Seu César Cavalcante. Que barbaridade, hein? E é interessante que depois, nas considerações finais, o César Cavalcante usa aquela questão do Salvador. Vamos ver? E aí o César acabou de se complicar quando citou Isaías 43, 11, que está na mesma configuração de Isaías 44, 6. Onde fala assim, olha, eu sou Jeová e além de mim não há Salvador. Então veja bem, então se Jeová é Salvador e Jesus também é Salvador, então pronto, acabou, é o mesmo. Só que ele se esquece que o texto fala, além de mim ou fora de mim não há Salvador. Porque em Juízes 3, 9, diz assim, olha, quando os israelitas clamavam a Jeová por ajuda, note, Jeová fez surgir um Salvador para livrar os israelitas, Otoniel. Então, note, fala de Jeová não é Salvador, mas Jeová levanta Salvador a hora que ele quiser. Viu, seu César? A hora que Jeová quiser, ele levanta Salvador, ou salvadores, como fala Obadias 21. Subirão salvadores lá de Jerusalém. Então, note, Otoniel, numa situação que os israelitas estavam enfrentando, Jeová levantou esse juiz aqui como Salvador. E a palavra aqui na Septuaginta é sotera. A mesma palavra que nós vamos ler agora aqui para Jesus em Atos capítulo 5, os versículos 30 e o 31. É claro que esse Salvador aqui é o Salvador da humanidade. Não resta dúvida.
Mas isso acaba com os seus argumentos lá de Isaías 44:6, né? Esse texto que o senhor usou aqui, que foi muito bem lembrado, viu? Porque é o mesmo contexto praticamente, mostrando que todos aqueles que são levantados por Jeová, inclusive Jesus. Olha o que diz Atos 5:30. Vamos ver o 30 e o 31. Diz assim, olha: o Deus de nossos antepassados levantou dentre os mortos Jesus. Já começa por aí, né? Então Jesus não é Jeová, porque Jeová levantou Jesus. Pronto, está aqui. A quem vocês mataram pendurando no madeiro. Olha o 31. Deus o enalteceu à sua direita como agente principal e salvador para dar arrependimento a Israel e o perdão de pecados. Então, quem é que colocou Jesus como salvador? Foi ele mesmo. Deus o levantou como príncipe salvador, o enalteceu como príncipe salvador. Então, Jesus se tornou Salvador porque Jeová o colocou nessa posição. Jeová. Então, os 95% aí que são da cristandade vão ouvindo e tenham humildade, viu? Tenham humildade. A aula lá que a Tafona deu foi realmente fantástica, fantástica. Por isso que eu estou muito feliz. Estou super feliz pela aula que a Tafona deu. Bem, e finalizando, só queria lembrar algo. Os verdadeiros adoradores, segundo Jesus, iriam adorar o Pai, ou, né, o jogo para o futuro, adorarão o Pai. Então tá aí. Lá em 1 Coríntios 8:6, Paulo fala que para nós há um só Deus, que é o Pai. 2 Coríntios 13:14 fala que Jesus, 13:4. 2 Coríntios 13:4 fala que Jesus vive pelo poder de Deus. E se você pegar em João 6:57, diz assim, olha: assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo por causa do Pai. Note, e eu vivo por causa do Pai. Assim como também aquele que se alimenta de mim, viverá por causa de mim. Então, note, nós dependemos de Jesus para viver, óbvio. Jesus é o nosso Salvador, que Jeová o colocou nessa situação, nessa condição, quer dizer, nessa condição, foi colocado para Jeová. E Jesus vive por causa do Pai. Por isso que em Romanos 6:9 fala assim, pois sabemos que agora que foi levantado dentre os mortos, Cristo não morre mais, a morte não domina mais sobre ele. Então, note, Jesus vive por causa do Pai, pelo poder do Pai. Por isso que ele falou, vivo por causa do Pai. Então, a morte não domina mais sobre Cristo. Ele morreu, não é isso? Fala lá em Apocalipse 1:17 e 18, né? Mas agora ele não morre mais. Agora perguntamos, Deus morreu alguma vez? Jesus morreu. E diz que ele, em 5:7 de Hebreus, fala que ele clamou a Deus, né? Para aquele que podia salvá-lo da morte. Então, assim, Jeová adora o único Deus verdadeiro, o Deus de Jesus Cristo, que é Jeová, e adoram a Deus por meio do seu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, eu faço parte desses 5%, que não aceitam Jesus como sendo Deus Todo-Poderoso, porque o próprio Jesus nunca aceitou isso. Aliás, ele falou, né? Não aceito glória de homens, né? Não é isso? Então, esses 95%, por favor, se arrependem enquanto há tempo e voltem-se para o Deus verdadeiro por meio do Jesus verdadeiro, aquele que também adora o Pai, que é Jesus Cristo, o nosso Salvador. Parabéns, Atafona. Atafona, Marcelo Furacão Atafona. Um furacão passou por aqui, em cartaz, na Rádio Musical. Bom dia a todos, que Jeová nos abençoando e nos protegendo.